projeto de lei número 3, de autoria do prefeito municipal, mostra o descaso com que a nova administração vem tratando o município. Em alguns momentos, o prefeito quer tratar a coisa pública como uma empresa privada, mas, neste caso, a pergunta é: se fosse uma empresa dele, ele entraria em um consórcio nas mesmas condições em que ele quer colocar o município? Veja o mapa do consórcio e veja se você já ouviu falar de todos estes municípios. O consórcio pretendido pelo prefeito no projeto de lei número 3 terá uma área de 19.305 km², pouco menor que os 21.910 km² do estado de Sergipe. Aqui nessa tabela, tendo como fonte o site IBGE Cidades, pode-se observar que o Livramento é o maior município do consórcio, tem o maior produto interno bruto, o segundo município mais populoso e o segundo maior PIB per capita, perdendo apenas para o nosso vizinho Dom Basílio, e o segundo maior fundo de participação do município, sendo ultrapassado por Ibitiara, com os dados relativos a 2014. Os consórcios intermunicipais são normatizados pela Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005 e regulamentado pelo Decreto Presidencial número 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Logo no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Federal, é esclarecido que a ratificação, que é o que o prefeito pretende com o PL 3, pode ser com reserva, dizendo que a retificação pode ser realizada com reserva, que aceita pelos demais subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. Isso quer dizer que, se a Câmara de Vereadores não pode mudar o protocolo de intenções, que veremos mais adiante, poderá alterar o projeto de leis, impondo condições e reservas, ou ainda condições ou reservas. O parágrafo 1º do artigo 11 diz que os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio ou no instrumento de transferência ou de alienação. No entanto, no protocolo de intenções que o prefeito pleiteia autorização para ratificar, expressa no parágrafo 6º que os bens adquiridos ou produzidos na forma do inciso 12 do caput, inclusive os derivados de obra ou investimentos em comum, terão seu uso e propriedade disciplinados por contrato entre os entes da federação interessados e o consórcio. E no parágrafo 7º, que, omisso o contrato mencionado no parágrafo 6º, nos casos de retirada do consorciado ou de extinção do consórcio, os bens permanecerão em condomínio entre os entes da federação que contribuíram para a sua aquisição ou produção. Imagine aí, é realizada uma obra para o Livramento e, por alguma razão, o município sai do grupo. Aí este benefício será administrado por alguém totalmente desconhecido pelos livramentenses e sem a aceitação do nosso povo. Por que não disciplinar logo no protocolo de intenções? Agora, já falando sobre o Decreto 6.107 de 2007, no parágrafo 1º do artigo 3º, torna a evidenciar que os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles. Então é hora de especificar em lei as condições, limites e objetivos de que o Livramento pretende com o consórcio. O protocolo de intenções é tão descabido que muitas coisas mostram descaso até à primeira vista. O parágrafo 1º do artigo 5º diz: o protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado a cada um ao menos um voto. Mas veja como está. Diz que o voto do Estado vale 1/3 dos votos do município. Porém, na fórmula explicativa de como achar o valor, divide por 2. Se é para dividir por 2, é a metade. Para ser 1/3, deveria ser dividido por 3. Concorda? O projeto de lei número 3 é curto, tem apenas 5 parágrafos. Todavia, o artigo 3º diz que, com a subscrição e ratificação do protocolo de intenções, anexo único dessa lei, fica o protocolo de intenções, convertido automaticamente em contrato de consórcio público, em todos os seus termos. Veja que transforma protocolo de intenções em lei. E lá no anexo 3 tem a criação da taxa de lixo, ou pomposamente chamada de taxa municipal de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos.
E o anexo 4 institui a taxa de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, ou taxa de esgoto. A cláusula 8ª do protocolo de intenções fala sobre as finalidades do consórcio. São muitas e só não entra na área da saúde, que o prefeito quer entregar a outro consórcio. Com isso, é a terceirização completa da administração pública e o prefeito só servirá para reunir 3 ou 4 vezes por ano no consórcio e receber R$ 26.600 de subsídios mensais. Todo o resto estará entregue nas mãos do consórcio, que poderá ser o prefeito de Morpará, Ibipitanga ou Oliveira dos Brejinhos a estar administrando. Alguém conhece? Para concordar com o que eu digo, está no parágrafo 4º da cláusula 8ª que, mediante a lei que ratificar o presente instrumento e constituído o consórcio público, ficam revogadas no território de atuação do consórcio as competências iguais ou assemelhadas antes atribuídas a órgãos ou entidades que integram a administração de entes da federação consorciado. Prestem sentido. Aqui estão os anteriormente citados parágrafos 6º e 7º da cláusula 8ª do protocolo de intenções. Voltando a perguntar por que não disciplina logo uma maneira do município que sair ser ressarcido ou ressarcir aos outros municípios, conforme o caso, se decidir por sair do consórcio. Vejamos agora a cláusula 9ª, que fala das atribuições do consórcio. O item 7 fala que o consórcio poderá promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social. Serão outros municípios interferindo em nosso município e sem ter que ouvir ninguém. As cláusulas 14 e 15 dizem que o consórcio poderá rever e reajustar taxas e tarifas de serviços públicos, bem como estabelecer estudos e planilhas referentes aos custos dos serviços e sua recuperação, e emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e de outros preços públicos, inclusive mediante convênio com entidades privadas ou públicas, respectivamente. Isso quer dizer que, de repente, você poderá pegar sua conta de energia ou água e ter lá a cobrança de uma taxa do consórcio, que já estará autorizada pelo prefeito municipal, mas sem a sua permissão. Você terá que pagar, caso contrário, terá o serviço de origem interrompido, por falta de pagamento. Definitivamente a intenção das melhores. Por que não ser a favor da transparência total? Veja o que dizem as cláusulas 38 e o parágrafo único da cláusula 39. Todos os contratos de valor superior a R$ 50 mil terão a sua íntegra publicada no sítio do consórcio na internet por pelo menos 2 anos. E todos os pagamentos superiores a R$ 10 mil serão publicados no sítio do consórcio na internet por pelo menos 2 anos. No caso de obras, da publicação constará o laudo de medição e o nome do responsável por sua conferência. Por que não fazer a divulgação total e irrestrita? Por que esconder os valores mais baixos? A coisa parece ter uma finalidade tão dantesca que, mais uma vez, é frisado no parágrafo 2º da cláusula 48. Os bens destinados ao consórcio pelo consorciado que se retira não serão revertidos ou retrocedidos, excetuado as hipóteses de previsão contratual ou de decisão da Assembleia Geral. No mínimo é para ficar intrigado com tanta insistência. Comprovando o total descaso e falta de boa assessoria do prefeito, principalmente do controle interno, a cláusula 58 do protocolo de intenções diz que o primeiro presidente do consórcio terá mandato até o dia 31 de dezembro de 2014. A existência dessa cláusula comprova o descaso e falta de zelo pelo nosso município. Demonstra que o prefeito não participou de nenhuma reunião para a formação do consórcio e que empurra a administração de Livramento para outros. Demonstra que a assessoria dele é fraca e não se preocupa com o que será assinado. Basta alguém dizer que a coisa é boa e pronto. O povo que se dane. O prefeito vai lá e mete a caneta e manda para a Câmara. O anexo 1 do protocolo de intenções fala da quantidade de funcionários que deverão ser contratados por concurso público, com seus respectivos salários. Um total de 17 funcionários e salários de R$ 2.500 a R$ 6.000. O anexo 2 fala de como o consórcio se sustentará, citando a criação de taxas e tarifas públicas. No parágrafo 3º do artigo 11 cita que tributos, inclusive taxas, poderão ser instituídos para a remuneração dos serviços de manejo de águas pluviais, postos à disposição dos usuários, os quais serão fixados com base no acréscimo do escoamento superficial das águas pluviais, induzido pelo uso do solo urbano ou por contribuição de melhoria decorrente de obras vinculadas à prestação dos serviços.
vão taxar a água da chuva. O anexo 3, como já mostrado, cria a taxa de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, TRSU, ou simplesmente a taxa de lixo. Artigo 1º. Fica instituída a taxa de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, TRSU, que tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos de fruição obrigatória prestados ou colocados à disposição pelo município por meio do consórcio público ou por entidade por este contratada. O artigo 2º fala: a base de cálculo da TRSU é o custo do serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares disponibilizados aos contribuintes, inclusive a proprietário, titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título de terreno urbano vazio. Aqui fala-se em destinação final, que poderá ser um aterro a 200 km, centro do mapa do consórcio. O parágrafo 2º desse artigo diz que a TRSU terá seu valor estabelecido por meio da distribuição do custo dos serviços entre os sujeitos passivos em função do volume de resíduos sólidos que poderão ser anualmente coletados por meio dos serviços colocados à sua disposição. E não fica pensando que é livre, não. Terá um limite, pois o parágrafo 3º fala: os volumes máximos expressos em litros de resíduos por dia de coleta para cada categoria de contribuintes serão determinados no regulamento dos serviços. Se você passar desse limite, provavelmente será sobretaxado. Veja que a taxa de lixo virá coladinha no IPTU. Será aproveitada para o lançamento da TSRU a inscrição efetuada para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano. O artigo 15 demonstra que o município não valerá nada, pois revogam-se as disposições em contrário constantes de leis e atos administrativos municipais. Enfim, as decisões do consórcio prevalecerão sobre as do nosso município. Agora vamos fazer uma conta bem simples. Segundo o IBGE, no último censo, Livramento tinha 5.814 residências em áreas urbanas. Hoje, a Prefeitura paga apenas para a varrição e coleta dos resíduos sólidos cerca de R$300 mil à Liga Lixo. Dividindo-se o valor pago pela quantidade de residências urbanas, encontra-se o valor de R$ 51,60. R$ 51,60. Esse seria o valor mensal, mais de R$ 600 no ano, sem somar aqui o valor do transporte dos resíduos para até 200 km de distância. Isso se o aterro sanitário estiver no centro do consórcio. E se estiver lá na outra ponta, que chega a 400 km. Quantos caminhões, quantas viagens diárias? Qual o custo disso dividido para a nossa população? Pelo anexo 4, fica instituída a taxa de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, TRF, decorrente do exercício do poder de polícia mediante regulação e da fiscalização sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico e de atividade deles integrantes no território dos municípios que integram o consórcio. Ao final do protocolo de intenções, mais demonstração da falta de cuidado com a administração, falta de interesse do prefeito em ler o que assina, ou, principalmente, dos assessores que mandam o prefeito assinar documentos sem lê-los. O artigo 10 do anexo 4 diz que fica aprovada a tabela que constitui o apêndice deste anexo, tabela esta inexistente no documento protocolado na Câmara Municipal. O parágrafo único deste artigo mostra outro absurdo e descaso da assessoria e controladoria da Prefeitura. Diz o parágrafo único: a tabela constante do apêndice deste anexo deverá ser atualizada anualmente a partir do exercício de 2009. Nós estamos em 2017. Com base em índice oficial de inflação. Que tabela? Muita falta de capacidade. O artigo 11, mais uma vez, reforça a força do consórcio. Este anexo entra em vigor na vigência da lei municipal, que ratificar o protocolo de intenções e, para todos os efeitos de direito, deverá ser sempre considerado integrante desta lei municipal. O artigo 12 é outra discrepância em todos os sentidos legais e morais. Diz: a taxa de regulação e fiscalização, TRF, de que trata este anexo, incidirá a partir de 2010. Ou são um bando de incompetentes ou querem rasgar os diplomas legais em querer retroagir a cobrança de impostos. Vale lembrar que o prefeito jurou respeitar as leis. Finalizando o reforço de que nada valerão as leis municipais, o artigo 13 volta a citar: revogam-se as disposições em contrário, constantes de lei e atos administrativos municipais. Definitivamente, após tantos erros apontados, está claro que ninguém na administração municipal leu este protocolo de intenções. Nem assessoria, nem consultoria,
nem controladoria, muito menos o prefeito, que assinou o catatal todo errado. Como ficou provado, o prefeito, espero, assinou por confiança a alguém que lhe entregou um documento para assinar. Imagine se fosse uma renúncia. Prefiro pensar que alguém agiu de má fé com o prefeito, a pensar que o cara assinou conhecendo tudo. É muito descaso com a nossa terra. Melhor é não participar em um consórcio tão extenso com municípios sem nenhuma identidade como o nosso, para realizar determinados objetivos. Aterro sanitário, frigorífico e abatedouros, por exemplo, é melhor reunir com municípios em um raio de até 60 quilômetros, para que os mesmos não fiquem viáveis, não fiquem caro a cobrança dessas taxas.